Foi. Então, bem-vindas, bem-vindos. Bem-vinda, Marcilene. Hoje eu estou aqui em Petrópolis, mais uma edição gravando aqui nessa serra fluminense. E a minha convidada de hoje é a Marcilene Scantamburlo. Falei certo? Isso mesmo. E conheci a Marcilene hoje, mas fiz questão de trazer ela aqui para dentro do Vieses, porque ela, além dela ter palestrado no evento hoje do Conect Serra, um evento sobre tecnologia, a Marcilene tem uma história muito interessante e a gente conversou aqui um pouquinho antes. Chegamos à conclusão que o viés do dia é o viés da comunicação para transformar. E essa conclusão veio porque ela está me contando que ela começou a lecionar com 7 anos? Com 7 anos. Conta isso pra gente, por favor. Eu digo que o meu primeiro professor foi o meu irmão. Tá, que lindo. Então, antes de entrar na escola, o meu irmão começou a me ensinar o alfabeto. E aí eu acho que, assim, hoje o meu irmão, ele sempre foi a minha referência sempre foi ele. Que bom. E aí eu acho que eu peguei um pouco disso com ele. E aí depois entrei na escola, enfim. E com 7 anos eu ajudava as crianças do meu bairro a fazerem o dever de casa. Então eram crianças cujos pais não tinham aquela disponibilidade. Eu comecei com uma, foram 2, foram 3. E aí em algum momento a varanda da casa da minha mãe, enfim, virou uma mini escola. E eu tinha um quadro, eu cheguei a atender, se eu não me engano, 12 crianças. Que lindo. Então, assim, e eu amava aquilo. Assim. E isso aqui em Petrópolis, você é daqui, nativa de Petrópolis? Exatamente, aqui em Petrópolis. Tá. Agora, antes da gente conversar, né, antes da gente começar a gravar, você está me contando que você já trabalhou no ambiente corporativo, né? Que você é da área da tecnologia também. E eu quero que você conte pra gente o processo de você ter saído da área da tecnologia e ido para a sua carreira solo como professora, como mestre em ciência da computação, fundadora da plataforma Pauta Online e do Mentor App. E o Mentor App vai ser lançado agora, em outubro, é isso? Exatamente. Muito bom. Então, depois eu coloco aqui os links para todo mundo. E, além de tudo isso, você é palestrante profissional e professora na área de sistemas da Faculdade Estácio de Sá e Faculdade Arthur Sá Arp Neto. Exatamente. Tudo isso que você faz hoje, nascendo de uma área de sistemas, que, né, às vezes a gente tem certas limitações em entender como empreender ou como ser uma profissional liberal, independente, saindo desse ambiente, né, tecnológico ou de sistemas. Conta esse processo um pouquinho pra gente. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, e eu tinha o grande sonho de fazer uma faculdade de sistemas. Eu tive... Que sonho é esse? Explica mais. Porque... Eu vou explicar. A minha primeira experiência com 14 anos, eu peguei um classificado da cidade, um jornal, e eu encontrei uma oportunidade que era, perdão, para você fazer um curso. E aí, ali falava que era uma bolsa, não tinha ficado muito claro. Quando eu entrei em contato, era um escritório de um economista, ele dava um curso aos sábados e os melhores alunos do curso ganhavam um estágio. Que legal. E aí eu comecei a fazer o curso e era muito legal porque ele desafiava as alunas. Então, era um curso muito amplo, conhecimentos gerais, matemática, economia, finanças. E aí ele um dia chegava e começava a fazer perguntas sobre, por exemplo, Petrópolis. E aí você tinha tempo para responder. E aí a cada mês, quando as melhores alunas, nesse desafio, ganhavam um patinho de cerâmica. E no final do ano, quem tivesse a maior quantidade de patinhos ganhava a vaga. E uma visita à Bolsa de Valores, enfim. E eu fui uma dessas alunas, né? Entrei para esse estágio dentro do escritório. E lá era muito interessante, porque ele fazia assim, metade do seu salário você recebia em dólar e ficava guardado lá. E a outra metade você recebia em reais. Esse é um verdadeiro líder que você teve nesse momento da sua vida. Foi Pelo uma que você pessoa contando, que eu aprendi muito, muito mesmo, porque foi a minha primeira experiência. Quer dizer, já começa a comunicar para transformar aí, né? Ele já te trouxe experiências transformadoras. Exatamente. E era um curso voluntário, né? Você não pagava nada, acontecia aos sábados pela manhã. Então, assim, eu realmente aprendi muito com ele.
E aí, quando eu comecei a trabalhar lá, na época não tinham computadores. E eu fazia tudo, usava ainda máquina de escrever, enfim. E aí, logo depois, um dos clientes dele precisou de um funcionário. E aí, ele me indicou para essa vaga, porque ele achava que tinha tudo a ver. Então, eu saí do escritório dele e com 15 anos eu assumi a gestão de uma engenharia. Eu cuidava de todo o escritório, pagamentos, orçamentos, tudo. Que responsabilidade, hein? E lá nesse lugar, eu comecei a trabalhar com computador. Tá. Na época ainda era monitor monocromático. Sim, vários comandos para conseguir fazer uma linha. Era bem assim. E aí eu falei, nossa, eu amei aquela experiência. Eu falei, isso é o que eu quero para minha vida. E aí eu fiquei trabalhando lá durante algum tempo. E aí foi muito legal, porque assim, eu tenho vários anjos que apareceram ao longo da minha vida. Eu diria que o primeiro foi esse, Dr. Hélio Werneck, que foi esse economista que me proporcionou essa vivência. Que ótimo. Depois, pouco tempo que eu estava nessa engenharia, ele comprou um computador lançamento, monitor colorido. Uau. E ele ia vender o outro monitor, o outro computador, o monocromático. E aí eu falei, nossa, será? Aí conversei com meu pai e tal, não, vamos juntar as economias, vamos comprar. Aí quando eu falei com o dono da engenharia, que eu queria muito comprar o computador, que ele ia vender por um valor baixíssimo, ele falou, olha, eu já vendi para um amigo meu que era do lado da engenharia, uma empresa de balanças. Ele falou, olha, mas se você quiser, conversa com ele. E aí eu fui lá, bater lá no dono da balança para falar com ele, olha, poxa, eu queria tanto comprar esse computador. E aí no final das contas ele, não tem problema. E aí foi muito legal que anos depois, assim, há cerca de uns 3 anos atrás, eu passei nessa engenharia e essa pessoa ainda trabalha lá. Na engenharia não, na loja das balanças. Tá. E eu falei, aí ele me parou, nossa, quanto tempo e tal. E eu falei, olha, eu sou eternamente grata, porque o primeiro computador foi porque você aceitou não comprá-lo. E ele não tinha noção de como ele tinha me ajudado e me transformado. E aí, na hora ele até chorou, assim, ficou emocionado, né? Eu também. Mas, assim, foi uma coisa muito legal. E aí, eu sabia que o que eu queria para minha vida era computação. Então, na época eu estudava numa escola pública aqui da cidade, fazia contabilidade. E aí eu entrei também num vestibular de voluntários, né? Olha eu de novo. Um vestibular de voluntários para que eu pudesse me preparar para o vestibular. Porque no curso contábil eu não via muitas das disciplinas que eram as que mais valiam pontos no vestibular. Uau! E aí eu fiz 6 meses desse vestibular, desse pré-vestibular, e aí passei no vestibular para o curso de ciência da computação. E aí foi outro grande desafio, porque naquela época não existiam os programas que existem hoje, até o próprio FIES era completamente diferente. Eu tentei bolsa, não consegui. Mas aí eu resolvi o problema com 3 estágios e o meu pai, que estava se aposentando na época, resolveu continuar trabalhando para me ajudar. Olha e só. assim foi feita a minha graduação. E aí, num desses lugares, eu sempre fui uma pessoa assim, muito proativa e eu sempre, assim, todas as empresas por onde eu passei, eu era a empresa, eu sempre vestia a camisa da empresa, eu sempre me vi hoje como as pessoas falam, o intraempreendedor. Eu sempre empreendi em todos os lugares. Né? Então, assim, eu vou pular a história aqui que eu vendia chocolate, pipoca, tudo nas escolas, eu vou pular essa parte. Deixa para um outro momento. Vai lá no momento. E aí, essa empresa, eu fui estagiária lá durante algum tempo. E quando eu estava me formando, completando a faculdade, eles falaram, olha, gostamos muito de você, queremos continuar com você, mas nós não podemos contratar você CLT. Tá. Se você abrir uma empresa, nós contratamos você. E nessa época, eu vendia também computadores. Uau. Eu montava computador, vendia. Sempre vendeu? Sempre vendia, sempre vendia. E aí, eu resolvi abrir a empresa. Eu abri uma empresa em 2001. Ela vendia equipamentos e prestava serviços. Tá.
E aí eu continuei prestando serviços para essa empresa. E essa empresa também, eu digo que os sócios, né, eram um casal, eles também foram anjos na minha vida. Olha, mais líderes que transcendem, né? Assim, Porque eles não só me incentivavam a ter outros projetos, como eles também passavam projetos pequenos que não interessavam a empresa deles, eles me passavam. Gente, isso é uma coisa de Petrópolis, porque eu acabei de falar com a Mona Lisa, né? De uma rede que você também participa, das empreendedoras femininas imperiais. Isso. E ela contou que na empresa dela houve uma ação para promover essa divulgação e o incentivo de que as mulheres que ali empreendem, né, fora do seu trabalho ou do seu horário corporativo, pudessem divulgar o que elas fazem. Você está me contando que esses líderes também, na época, te incentivaram com essa atividade extracurricular, digamos assim, entre aspas, né? Não é tão comum enxergar isso em empresas, né? Principalmente quando a gente fala de empresas muito grandes ou multinacionais. Das empresas que eu vivi na minha carreira, nunca tive isso. Não sei se o meu mercado de trabalho é muito diferente, né? Eu venho do mercado corporativo, do mercado imobiliário, né? O teu mercado é outro. Você viu isso, encarou isso como uma naturalidade ou para você foi algo realmente que inédito? Até esse momento, eu achava que a vida era assim. Porque eu tive isso no escritório de economia, depois eu passei por essa experiência e eu tive outras experiências aí pelo meio do caminho e eu achava que isso era uma coisa normal. Depois o mercado me mostrou que não era bem assim. Então, hoje eu acho que realmente, assim, eu tive anjos na minha vida. Nossa, e hoje eu sou anjo também. Eu me considero anjo na vida de outras pessoas que me falam isso. E eu acho que é muito não é questão do mercado, mas eu acho que um pouco também do que foi falado aqui na palestra. Eu acho que quando você faz uma coisa boa, isso retorna para você. Só porque quem nos ouve agora e não entende o que foi falado na palestra, a gente acabou de participar de um fórum de tecnologia aqui na Serra Fluminense, em Petrópolis, onde nós estamos. Você foi uma das palestrantes, né? Brilhantemente. Aliás, a única mulher palestrante, parabéns, né? Que você veio para deixar o ambiente mais igualitário, de certa forma. Muito obrigada. E aí, com a tua história, com a forma como você falou, eu achei importante a gente conversar aqui sobre isso. Porque eu quero te perguntar agora o seguinte, como é que você sai desse ambiente mais corporativo e vai para essa sua carreira solo, individual, onde você é professora, onde você agora tem uma plataforma de mentoria, vai lançar um aplicativo agora no próximo mês. Como que é esse processo? Então, quando eu montei a empresa por conta também desse incentivo, embora eu já tivesse, acho que está no DNA essa questão da venda, eu realmente eu enxerguei um mundo de oportunidades. E aí eu comecei a investir mais na empresa. Em algum momento, a empresa que me apoiou na abertura da empresa passou por dificuldades. Tá. E aí eles falaram, olha, cancelaram comigo o contrato. E aí eu já tinha muita referência, porque eu já prestava outros serviços. Então, assim, essa empresa, a primeira empresa que eu abri, eu não fui bem sucedida, eu tive um sócio e eu aprendi muito cedo tudo que não deve ter numa sociedade. Eu também, amiga. Olha, estamos juntas, então. Olha, eu admiro muito quem tem sócio e é feliz. Realmente, admiro. Porque minha experiência com a sociedade não foi bacana. A minha também não foi. E aí, em 2002, eu abri a outra empresa, que é a que se mantém até hoje, que chama-se Web Road. É uma empresa de desenvolvimento de sistemas. Onde você tem a Pauta Online? A Pauta Online, tá. Exatamente. O que é a Pauta Online? A Pauta Online é uma plataforma virtual de aprendizagem. Ela dá o suporte tanto para pessoas, educadores, empresas, instituições de ensino que querem usar a tecnologia na sala de aula, como também criar cursos 100% à distância. Uau. Então, ela atende cursos à distância e cursos híbridos. Quer dizer, se eu quiser criar um curso e quiser hospedá-lo na pauta Online, eu posso? Exatamente. Olha que bacana isso. Você recebe um ambiente customizado, personalizado, e lá você cria os seus cursos, que podem ser pagos ou gratuitos. É uma ferramenta pedagógica. E como que nasceu esse teu desejo de querer fazer um ambiente para multiplicar o ensino?
Então, eu sempre gostei muito de ensinar e sempre gostei muito de tecnologia. E em 2003, quando eu estava terminando o meu mestrado, enfim, terminando as disciplinas do mestrado... Você é mestre em ciência da computação. Exatamente. Tá. Eu comecei a lecionar, né? Então, eu estou completando, eu já passei de 15 anos de experiência docente. E aí, quando eu entrei nas universidades, eu comecei a ver que o professor não tinha ferramentas. Com tanta tecnologia no mundo, o professor sempre foi refém das instituições, onde umas têm e outras não. E aí eu criei a Pauta Online inicialmente para que eu pudesse usar, e eu tive um professor na graduação que depois eu reencontrei na universidade trabalhando juntos, e nós conversávamos muito sobre isso. Como pode o professor não ter uma ferramenta? E aí, pelo fato de já ter uma empresa de desenvolvimento de sistemas, foi mais fácil. Nós criamos uma ferramenta que inicialmente só serviria para o nosso suporte. E aí foi muito legal, porque quando os outros professores viam, eles se interessavam. Puxa, mas eu quero usar isso também. Ah, mas, pô, eu também quero usar isso. Gente, você está democratizando o sistema de ensino digital com qualidade. Sim, porque o professor, ele é um ser que no Brasil, diferente de outros países, ele trabalha em várias instituições de ensino. E ele é até porque também é desvalorizado do ponto de vista da remuneração, ele precisa, para se manter, exercer diversas funções para poder, enfim, chegar ali num salário ideal que condiza com o que ele está fazendo e que ele está promovendo uma educação, construindo uma sociedade melhor. Então, que deveria ser um dos maiores salários, hoje é desvalorizado. Eu acho isso, bom, enfim, muito em política, mas que interessante. E aí o nosso objetivo era, puxa, então essa necessidade não é só nossa, essa dor não é só nossa, tem outros professores com a mesma dor. E aí então nós começamos a dor vindo como, né, o fomento da solução. Exatamente. E aí nós começamos a conversar com os professores para ver, olha, então pode usar, mas eu quero feedback, quero o seu retorno. E aí chegou um momento que a gente criou um slogan horrível, que era assim, o nosso sucesso será o nosso fracasso. Já põe fracasso no slogan, já está esquisito. Vou explicar. Porque nós criamos algo simples, que era para atender 2 pessoas. A média de cada professor era de 300 alunos. Uau. E, de repente, a gente viu muitos professores usando com muitos alunos. E a plataforma não suportava, porque ela não foi criada para isso. E aí foi quando nós resolvemos realmente parar e profissionalizar. Não, então vamos transformar isso num produto. Aí do fracasso você criou o produto. Exatamente. E aí a Pauta Online, ela foi reconhecida no Brasil e fora do Brasil. Nós fomos selecionados como um caso de sucesso pela Microsoft América Latina. Uau, parabéns, que incrível. Ganhamos alguns editais de subvenção, prêmios de startups. Parabéns. E quando você fala nós, é quem? Nós, eu e a minha equipe. Tá. Eu e a minha equipe. Muito legal. Que trabalha com você para manter esse sistema disponível online, com as qualidades tecnológicas que ele precisa. Exatamente. Esse professor, ele virou meu sócio na Pauta Online. Que então, bacana. Nós criamos tudo juntos. Tá. E mantemos uma equipe hoje para dar o suporte. E o que é o Mentor? O Mentor App, que vai aparecer por aí. Você pode falar um pouco sobre ele? Posso falar, porque hoje, assim, o Mentor App é uma empresa que nasceu esse mês de setembro. Olha, nós criamos uma nova empresa. E eu vejo que tudo que eu fiz na vida foi para me levar ao Mentor. Porque, assim, é a junção de tudo que eu aprendi de tecnologia com tudo que eu aprendi de educação. A proposta do Mentor App é desenvolver as habilidades comportamentais das pessoas, utilizando o conceito de microlearning, que é o conceito de cursos rápidos, cursos de bolso, utilizando seus próprios dispositivos. E por que habilidades comportamentais? Né? Foi basicamente o tema da palestra que eu dei. Porque com o avanço das tecnologias, né, e hoje fala-se da 4ª Revolução Industrial, o fato é que sim, os sistemas estão substituindo muitas das funções hoje ocupadas por pessoas. E aí, o que vai sobrar para nós? Sermos mais humanos. Nossa, a gente falou tanto disso hoje aqui. E aí, isso é o que fica. Né? Você precisa... O conhecimento só técnico, ele não vai te
manter no mercado. Não, até porque o conhecimento técnico vai ser substituído por uma máquina. Exatamente. Né? Então, isso já está acontecendo. Quer dizer, o que te faz sobreviver, mas o que te faz, né, evoluir e continuar e ser necessário são suas qualidades humanas. Exatamente. Né? Então, aqui a gente está falando de inteligência emocional, empatia, proatividade, imagem pessoal, gestão de tempo, criatividade, liderança. Uau, isso tudo é mentor. Isso é mentor. Nossa, então, isso é o que nós queremos fazer, transformar a vida das pessoas através das habilidades comportamentais, para que não só elas possam conseguir as melhores oportunidades, mas principalmente se manter nelas, né? Porque como eu apresentei, de 10 demissões, né, a cada 10 demissões, 8,7, o motivo dessas demissões são os comportamentos. Quer dizer, não é a tua competência profissional, técnica, né? É o seu desempenho emocional. A gente está no final do dia aqui, então eu vou pular para um capítulo que eu chamo que é o seu viés, que eu quero saber de você. Quero saber como que você, tão nova, já fez tanta coisa, quero saber da sua vida, quero saber mais características suas pessoais. Você contou agora tudo da sua vida profissional, que é lindo, mas eu quero saber de você. Ai, muito obrigada pelo nova, né? Eu tinha um preconceito com essa questão de idade, eu não falava sobre idade, os meus alunos faziam apostas para descobrir a minha idade. Mas aí esse ano eu completei 40 anos e aí eu falei, não, agora 40 anos, eu falo para todo mundo abertamente. Você tá ótima. Ótima, com uma história maravilhosa e com um futuro melhor ainda. Você está podendo oferecer agora, né, plataformas e condições de retribuir tudo que você ganhou da vida. Né? Exatamente. Tenho uma filha linda de 4 anos, a Luísa, um marido maravilhoso, Sebastião. Então, assim, hoje eu me sinto uma pessoa realizada. Eu consigo, de certa forma, gerir o meu tempo. E aí eu consigo, até do lado de fora ali tinha uma pessoa conversando comigo, puxa, mas como você faz tantas coisas? Pois é, a gente gosta de saber. Pessoas que fazem um monte de coisa, eu adoro saber, porque eu quero saber como que você se organiza, como que é seu dia, como que você se divide em todas essas suas versões. Você vai fazer ginástica, como é que vai? Conta assim da sua vida real. Até ano passado eu estava na academia, esse ano algumas coisas mudaram. A gente sempre... Né? Eu só fui 3 dias apenas esse ano, então eu descarto isso. Mas a minha rotina começa 10 para as 6, né? Então minha filha estuda de manhã, então eu acordo, eu me preparo, eu acordo ela, preparo, a gente toma café sempre juntas. E aí eu tenho o suporte da van, que a leva para a escola. Eventualmente eu a busco, né? Quando ela me pede, pelo menos uma vez por semana, eu sempre passo na escola para buscá-la. E depois, quando ela sai, eu vou muitas vezes para o escritório. E aí nesse horário tá super tranquilo, eu fico sozinha e aí é no horário que eu tenho mais produtividade. Então, assim, a minha tarde, ou eu tô no escritório, ou eu passo em casa também. Então, quando eu não tenho muitas reuniões fora, eu procuro priorizar a minha tarde para ficar com ela. Ai, que bom. Você tem possibilidade de, né, se dedicar nesse momento do dia. Exatamente. Então, às vezes, eu tenho algumas videoconferências. Eu consigo ficar de casa, porque aí entre uma e outra eu também fico com ela. E aí, à noite, alguns dias da semana, eu leciono nessas universidades. E aí eu faço esse trabalho, enfim. Porque quando eu chego da faculdade, aí ela já está dormindo. Mas você consegue compensar então, durante o dia. Exatamente. E que isso é uma forma também de você manter, né, a sua presença. E eu fiz uma edição aqui que, enfim, eu acho que quando esse vídeo for pro ar, a edição ainda vai ir ao ar, mas foi com a Malca Toledano, que é uma fonoaudióloga especializada em comunicação. E ela falou uma frase muito interessante, que ela falou assim, a boa mãe é a mãe que falta. Porque como num jogo de resta um, às vezes você precisa tirar uma peça para que o jogo comece. Então a ausência, ela completa elementos que o excesso de presença não permite que isso aconteça. Isso é bem profundo. Isso é profundo. Eu confesso que assim, depois que ela falou essa frase, eu não prestei mais atenção em muita coisa, porque aquilo ficou na minha cabeça. E foi muito interessante. A gente conversou muito a respeito. A edição dela tá bem legal, depois você vai ter a oportunidade de ver também. E a gente interage com isso. Para finalizar, uma mensagem que você queira deixar
de vida, uma mensagem do futuro, uma mensagem do mentor, o que você quiser falar sobre o que você viu aqui hoje ou da oportunidade que a gente tem de transmitir para esse canal dos vieses femininos. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que todo mundo é capaz de desenvolver. Eu acho que assim, hoje foco é muito importante. Então acho que a mensagem que eu deixo é: se você tem um sonho, um objetivo na vida, foca, porque assim, eu sou prova viva disso. Então eu acho que quando você foca, você quer muito uma coisa, você consegue. E assim, e que nós mulheres, né, temos esses vários chapéus de mãe, funcionária, empreendedora, esposa, filha. Então, assim, eu acho que é tirar um pouco dessa culpa, né? Porque eu acho que faz parte. Então, é como você falou, né? Não tem como você fazer tudo 100%, porque senão você surta. Então, eu acho que, assim, uma hora é o filho que vai ter mais atenção, outra hora é o trabalho, outra hora é o marido, outra hora é a família. Você, principalmente você. Então eu tenho o meu dia da semana, toda terça-feira é o dia que eu vou pro salão, eu faço minha unha, eu faço meu cabelo, porque eu acho que você tem que ter o seu momento também. Ótimo. E eu acho que é isso, é ter muito foco e saber que assim, o feito é melhor que perfeito. Então assim, não vai ter como você ter tudo perfeitamente. Você vai ter que uma hora ir para um lado, outra hora ir para o outro, e aí depois o que ficou volta. Porque senão... Eu adoro essa frase. Acho que essa frase resume bem o perfil das mulheres que executam, né? Que fazem. Eu me identifiquei. Por isso que eu peguei ela aqui para fazer essa edição hoje. Obrigada. Eu vou colocar depois os links. A gente se comunica para pegar. E nos vemos na próxima. Tá bom. Muito obrigada.